revisar a equação do segundo grau, a mesma lista da equação... Desculpa, vou revisar a equação do primeiro grau, a mesma lista de equação do segundo grau. Se vocês gostarem desse sistema, eu posso fazer um videozinho para a parábola da equação do segundo grau e um videozinho para a equação do primeiro grau. Só um vídeo só desses exercícios para deixar lá para vocês poderem recordar quando for necessário, tá? Eu vou mostrar o sistema agora, tá? É um sistema novo aí, ó. Eu que inventei. E aí vocês veem se vocês gostam ou não. Então, ó, tem uma tabela no exercício 16 que tem a ver com o número de bolas, que ele chama de X, e o nível da água, que ele chama de Y. Então, na tabela, eu sei que tem 5 bolas e 6,35 centímetros, 10 bolas, 6,70 centímetros, 15 bolas e 7,5 centímetros. Tudo aqui em centímetros. Legal. Aí ele fala assim no exercício. Um experimento consiste em colocar certas quantidades de bolas de vidros idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água. Com o resultado do experimento, conclui-se que o nível é em função do número de bolas de vidros que são colocados dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Qual expressão algébrica que permite calcular o nível da água Y em função do número de bolas? Ó, primeira coisa, em função. O exercício foi muito bacana. Porque esse daqui é um exercício Enem, mas é um Enem mais antigo. Ele foi muito bacana. Ele te falou quem que é o Y, quem que é o X. Sempre ele vai falar quem que é o Y, quem que é o X? Não. Às vezes ele vai deixar esse espaço aí em branco. O que você faz na situação que não é o Y, que ele não te dá o Y e não te dá o X? Quando ele não te dá o Y, ele não te dá o X, essa palavra aqui, ó, que você precisa grifar, em função. Em função. O que significa isso? Sempre o que vem antes é o Y. Então, ó, parece aula de gramática aqui. O que vem antes é o Y. E o que vem depois é o X. Então, ó, gravem essa ideia. Então, ó, qual a expressão algébrica permite calcular o nível de água em função do número de bolas? Nível de água, Y. Número de bola, X. Você viu que brilhante isso aqui? Então, ó, sempre quando aparecer essa palavra em função, o que vem antes é o Y e o que vem depois é o X. Beleza? Tá claro isso? Sim ou não? Vocês acharam incrível isso aqui? Sim. Então tá bom. Legal. Agora, ó, é um exercício de tabela. Lembre-se, equação do primeiro grau só tem 3 tipos de exercício. Ou é uma tabela, ou é um gráfico, ou você tem que montar a equação, que é o caso mais complicado. Tabela e gráfico, você não pode errar. Você segue sempre os passos. Ó, eu vou te ensinar um novo esquema. Como que é esse esquema? Cada linha da tabela te dá um ponto. Cada linha da tabela te dá um ponto. X e Y. Como que você vai fazer? Pelo esquema do determinante. Ó, pega o primeiro ponto. 5 e 6,35. 10 e 6,70. XY. Repete o primeiro. 6 e 6,35. Igual a 0. Você pode fazer sempre assim. Então, ó, o que você faz? No esquema do determinante, multiplica a diagonal principal. Todo mundo lembra desse esquema aqui que a gente aprendeu em geometria analítica? Então, ó, cada linha virou uma coluna da minha tabela.
A próxima é o X e o Y, e eu copio a primeira. Sempre assim. Cada linha da tabela é uma coluna do meu determinante. X e Y, copio a primeira. Fera para todo mundo? Então, eu multipliquei. Esse vezes esse, 33,5. Esse vezes esse, 10y. Esse vezes esse, 6,35x. Agora a gente volta multiplicando a secundária. Então, a gente volta multiplicando a secundária. Só não pode esquecer que a secundária troca o sinal. Pode esquecer que a secundária troca o sinal. Então, ó, 5 vezes y menos 5y, porque trocou o sinal. Aqui também no x, 6,70 vezes x vai dar 6,70x, troca o sinal. E 10 vezes esse número vai dar menos 63,5. É igual a zero. Pronto. A equação do primeiro grau está feita aqui. Tá? Então, ó, 10y menos 5y, 5y. O x, 6,35 menos 7,35, isso daqui, aqui não tem igual, não. Isso aqui vai dar menos 0,35, se eu não me engano. Né? Deu 30, 40, 70, deu certo. Então, 0,75. Esse menos esse vai dar 30. Menos 30. Menos 30 igual a zero. Pronto, achei a equação do primeiro grau. E aí, vocês gostaram disso aqui ou não? Mariana gostou muito. Porque fica um negócio bem mecânico. Você não precisa montar as duas equações, resolver o sistema, achar o A e o B. Aqui fica extremamente mecânico, né? Você faz isso direto. Tá? Então, achou a equação do primeiro grau. Agora é só responder qual é a expressão, né? No caso, a gente vai ter que dividir todo mundo por 5, porque ele tem o y isolado, né? Então, ó, eu vou isolar o y, 5y, é igual a 0,35x mais 30. Vou dividir todo mundo por 5. Vai dar 0,07 mais 6. Matou. Alternativa aí. Então, assim, ó, com esse sistema, você ficou imbatível. Eu achei na equação do primeiro grau. Não, você vai usar o determinante sempre com ou tabelinha ou gráfico. Nessas duas situações, você usa o determinante. Então, quer dizer que só vai ter uma situação de equação do primeiro grau que você não vai conseguir fazer assim. Que é quando ele te dá o... É só texto e você precisa montar a equação do segundo grau. É só essa situação que você não vai usar isso. Então, ou tabelinha ou gráfico, você usa... Vou fazer. Beleza? Então, ó. Todo mundo on fire. She's always on fire. Então, ó. Eu vou fazer o exercício 21. E aí a gente usa o gráfico. Usaremos o gráfico. Ninguém vai segurar a gente. Desenhar o gráfico, né?
Então, ó, vai acontecer. Ele sai no 10, o 10 está aqui e chega no 16. 10, 15, 16 está um pouquinho para frente. 16 está aqui. E o outro sai no 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ele sai no 35. 35, 30, 25. E ele chega no 25. Então, o outro é assim. Que é o concreto e aqui é o asfalto. Ele me dá os pontos, né? 10, 16, 25, 35. Bem, então assim, esse está o gráfico. Aí ele pega e fala assim, ó, 2 materiais mais utilizados para fazer a pista de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostram os segmentos de retas do gráfico. Mantidas as relações lineares expressas no gráfico ao longo dos anos de uso, 2 pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares. Então vamos lá. Primeira coisa, como que você consegue identificar quem que é o Y, quem que é o X? Eu volto. Você precisa que volta na outra folha, Alice? Pelo gráfico. Muito bem. Então, ó, batendo o olho no gráfico, você sabe me falar quem que é o Y e quem que é o X? Foi? Quem que é o Y nesse gráfico? Reflexão solar em função dos anos. Beleza. Então, a reflexão solar é o Y e os anos é o X. Olha a pergunta que ele faz. Ele quer saber, ó, mantidas as taxas, mantidas as relações lineares expressas no gráfico ao longo de anos de uso, 2 pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão. Então, ó, as duas vão atingir a mesma porcentagem de reflexão. Significa o quê? As duas vão ter o mesmo Y. É igualdade de equação. Você precisa igualar as duas equações para você achar quanto que vale o X. Tá claro isso para todo mundo? Tá certo? Porque a gente sabe que a reflexão solar em porcentagem é o nosso Y, e os anos é o nosso X. Tem o gráfico. De novo, eu tenho 2 gráficos. Eu vou fazer primeiro para o concreto. Aqui, eu acho que um outro esquema seria mais rápido. Mas se você quiser usar sempre o mesmo esquema para não se confundir, não vai ter problema. Também você não vai demorar tanto assim. O que você vai fazer? De novo, você monta a matriz e você precisa de 2 pontos. De novo, no gráfico é 2 pontos, na tabela é 2 linhas. 2 pontos. Quais são os pontos que você conhece do concreto? Esse ponto que está aqui, que o X vale 0 e o Y vale 35. Lembre-se sempre, um ponto que está em cima do eixo Y, o X vale 0 e o Y vale 35. Qual que é o outro ponto que a gente conhece? Esse daqui,
que o x vale 6 e o y vale 25. Coloca os pontos aqui. 0 e 35, 6 e 25, xy, copia o primeiro, 0 e 35. Igual a 0. Multiplica a diagonal principal. Então, deu 0 aqui. Aqui deu 6y mais 35x. Volta na secundária trocando o sinal. Deu 0 aqui. Deu menos 25x. E aqui deu menos 6 vezes 35. 6 vezes 5 vai dar 30, vai 3, 210. Igual a 0. Então, deu 6y mais 10x menos 210 igual a 0. Pronto. Descobri a equação que envolve o concreto. Agora, o que eu vou fazer? O mesmo esquema para o asfalto. Dois. Asfalto. Preciso descobrir 2 pontos. Vocês conseguem me falar quais são os pontos do asfalto? 0, 10, beleza. É um. Quem que é o outro? 6 e 16. Legal. Ó, esse ponto aqui está no eixo Y. Se está no eixo Y, o x vale 0, 10. E esse ponto aqui, o x vale 6 e o y vale 16. Então, de novo, vem aqui 0, 10, 6 e 16, xy, 0, 10, igual a 0. Vai lá, multiplica a principal, 6y, mais 10x, volta na secundária, menos 16x, menos 60, igual a 0. Então, 6y é igual a menos 6x, menos 60. Ó, esse aqui tá fácil para isolar o y. Y é igual a x mais 10. O que eu fiz? Dividi todo mundo. Eu dividi a equação inteira por 6 e isolei o y. O que você fez aí? Você misturou asfalto com concreto? Ah, tá. Você colocou 0,16. Ah, entendi. Tá. Então, ó. Isso daqui é minha equação número 2. Essa daqui é minha equação número 1. Se você quiser, ó, ele não quer a mesma reflexão. O que significa a mesma reflexão? Ó, mesma reflexão. Se é a mesma reflexão, significa que o y do concreto é igual ao y do asfalto. Eu posso até colocar um subíndice aqui, que aqui é asfalto. E aqui é concreto. Tá? É mais do que o y, né? O x também é igual. O que eu posso fazer? Substituir esse y aqui por x mais 10. Não. Uma equação só não. Cada uma tem a sua. E aí depois a gente precisa igualar. Tá? Então, ó. Eu acho que o mais fácil é isolar o y do... Sempre quando você precisar de igualdade, isola o y dos dois lados. Eu vou isolar esse y aqui. Então, ó, da equação... Essa é a equação número 1. Da equação número 1, o que eu vou ter? Que 6y é igual a menos 10x mais 210. Passar o 6 dividindo.
Ó, presta muita atenção. Eu passei o 6 dividindo, eu vou deixar o 6 dividindo 10 e vou deixar o 6 dividindo 210. Aqui não tem uma divisão exata, então eu só vou simplificar. Ficou 5 terços. Aqui dá para dividir. Aqui dá para dividir. Aqui vai dar... Não, não dá para dividir, não. Vai ficar... Dá para simplificar só por 3, né? Que dá 70 por 2. Ah, não, deu sim. Deu 35. Aqui deu 35. Certo? Então, ó, essa é a minha nova equação. Por quê? O y está isolado, então é só igualar essa parte com essa parte. Então, ó, é isso que eu vou fazer. Igualando a equação 1 com a equação 2. Então, ó, o que vai ficar? Vai ficar x mais 10 é igual a menos 5x sobre 3 mais 35. Passa para lá. X mais 5x sobre 3 é igual a 25. Faz MMC aqui. Vai dar 8x é igual a 25. Então, x é igual a 75 sobre 8. 75 sobre 8, dá um número quebrado aí. 9,375 anos. Que é a alternativa B. Então, ó, esse esquema do determinante, para você encontrar as equações, ele vai sempre te ajudar. Ou se for tabela, ou se for equação. Não tem erro. E aí, fera? Ou não fera? Da onde veio? 8 veio do MMC, ó. MMC de 1 e 3. 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, vou fazer aqui, ó. MMC é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3, 1. Vezes 5, 5x. Aí apareceu 8. Volta. Beleza? E aí, vocês estão felizes com esse esqueminha aí? Fera? Ficou mais fácil assim ou não? Ah, não, não, não. Esse exercício aí, ele é mais difícil, sim. O esquema, ele é assim, ó. A dificuldade na interpretação de texto vai ser mantida, né? Mas assim, e esse esquema ele só te ajuda para achar a equação. Te ajuda para achar a equação. Eu até achei que é bem rápido. E mesmo se você fizesse direto aqui, se você fizesse direto, talvez seria um pouquinho mais rápido, mas não, né? Fazendo direto seria um pouquinho mais rápido aqui nesse exercício, mas aí vai depender, né? Lembra, ó, fazendo direto, ó, o número que intercepta, quando o gráfico intercepta o eixo Y, esse daqui é o B. E aí você precisa achar o A. O A é sempre a tangente do ângulo. Então, é cateto oposto 10 para adjacente 6. Decrescente é negativo. Então, você acha a equação do concreto. Né, ó. Então, por exemplo, ó, a equação do concreto. O A é sempre o cateto oposto sobre adjacente. Negativo porque é decrescente, 10 sobre 6 vezes x. E o B é o termo independente, que é onde intercepta o eixo y, 35.
é muito rápido, mas você tem que lembrar disso aí. Tá? Então, a mesma coisa dá para fazer para o asfalto. Né? O A é sempre o cateto, quem está em pé sobre quem está deitado. Quem está em pé vale 6, quem está deitado é 6 também. Então é 1. X. Intercepta o eixo Y, 10. Pronto. Achei a equação do asfalto também. Tá? Do concreto do asfalto, usando a equação do primeiro grau. Tá? Então, esse é o esquema. Essa seria a outra maneira. É uma maneira mais rápida de fazer o exercício, mas tudo tem suas vantagens e desvantagens. Beleza? Agora, no exercício de tabela, eu acho que esse método é o melhor. Então, assim, se você precisa ser rapidinho, já sabe, esse exercício, esse método aqui na tabela e esse método aqui no gráfico. Se você tem dificuldade em matemática, eu recomendo você abraçar um método só. Então, abraça esse método aqui. E aí você faz sempre assim, mas vai demorar um pouco mais. Tudo bem, vai. Você não vai conseguir acertar, tipo, 10 exercícios de matemática. Você está pensando em fazer a metade da prova. Então, mesmo se você demorar um pouco mais, você não vai fazer todos os exercícios. Então, os minutos que você ganha de não fazer os outros, você pode perder em um determinado exercício. O que foi essa carinha triste sua aí? Não, eu não entendi ainda não. Por que você tá triste? Não, mas você tem que tentar fazer todos, né? Tem que tentar fazer todos. Você tem que tentar fazer todos, né? E eu acho que nem é seu caso da metade. Então, tem, tá? Então, assim, iludido. Não, não sou não, pô. Vocês vão ver, vocês vão ficar fera. Então, ó, tá claro para todo mundo isso? Que é esse é o esquema. Todo mundo entendeu esse esquema aqui? Eu vou fazer um vídeo, já que vocês gostaram do sisteminha, eu vou fazer um vídeo para esse sistema aqui, para deixar lá recordar, para vocês poderem recordar quando for necessário, tá bom? Sucesso internacional? Então, beleza. Então vamos fazer outro tipo de exercício. Que agora eu meio que matei tudo, as principais coisas. O que eu vou fazer? Eu vou treinar com vocês exercícios de leitura, que você precisa tirar tudo da leitura, que é importante. Esse exercício é treino. Você precisa repetir os exercícios. E você precisa estudar certo. Presta muita atenção. O negócio às vezes não é fazer 100 exercícios de exatas na semana. O negócio é você, às vezes, fazer poucos exercícios, mas conseguir absorver muito bem o que tem de importante naquele exercício, tá? Então, assim, isso é o que faz você ter um bom desempenho em exatas. É absorver o que tem de importante nos exercícios. Por exemplo, aquele exercício que eu fiz com vocês da parábola, ele não é um exercício fácil, mas ele tem um método para seguir. Exercícios que tem método para você seguir, você repete esse método exaustivamente até você acertar. Claro, sempre vai ser simples o exercício? Não, porque ele pode colocar um grau de dificuldade alto no texto, na interpretação do texto, que é o caso do exercício de número 3. O exercício número 3 é aquele mesmo esquema da parábola. Só que o problema é que ele é o exercício que a FUVEST fez. Então, ela foi lá e dificultou esse exercício. Ele tornou esse exercício mais difícil. Tá? Então, porque a interpretação é mais difícil, mas o sistema de coloca no meio, faz a barra, usa o eixo X é o
é o solo, encontra as duas raízes e tal, acaba tornando o método é o mesmo, mas o jeito que ele escreve torna difícil o exercício, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Bem, agora, ó, eu vou fazer o exercício número 6 para vocês. O 6 é um exercício de equação do primeiro grau que só envolve interpretação. Então, ó, vocês já sabem, equação do primeiro grau e segundo grau, se juntar tudo, temos 7 tipos de exercícios. Não vai ter mais exercício que isso. Na equação do primeiro grau, ou é tabela ou é gráfico, que se foram os dois que eu fiz. Na equação do... Isso é o primeiro grau. Na equação do segundo grau, ou vai cair a parábola, que você precisa fazer o máximo mínimo, ou alguma coisa. Desculpa, a parábola que você precisa fazer o desenho, com y no meio e tal. Ou vai cair máximo e mínimo, que é x do vértice, y do vértice. Ou vai cair alguma coisa relacionada a delta. E os outros dois que faltam são exercícios de montagem, tanto do primeiro grau como do segundo grau. Você só pode, se eu fizesse a lista com 7 exercícios, a gente revisou tudo de equação do primeiro grau e do segundo grau. Tá? Mas eu preferi repetir a lista. Quem está atrasado pode fazer essa lista agora. Tá bom? Então, ó, olha o exercício 6. O exercício 6 fala assim, ó. Em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 em 1995 para 13,8 em 2010, seguindo a tendência de aumento linear observados entre 1995 e 2010. A temperatura média em 2012 será de... Fala para mim. Fala, coração. O que é isso aí? Ou melhor, linear. Nossa, fantástico. A palavra-chave do exercício é linear. Linear. Ó, é assim que você estuda. Anota a palavra-chave. Ah, por que linear é importante? Porque linear lembra a equação do primeiro grau. Ou equação do primeiro grau. Então pode ser que eu monte. Ah, mas eu não tenho tabela e não tenho gráfico. Então quer dizer que eu não consigo fazer para aquele sistema. Então eu tenho que fazer para um outro sistema. Então tá bom. A sua segundo passo, você identificou que é uma equação do primeiro grau. Se você identificou a equação do primeiro grau, o seu primeiro passo é descobrir quem é você, X? Quem é você, Y? Você sabe identificar quem que é o X e o Y? Tudo bem, não tem problema. Se você faz em proporção, dá certo também. Às vezes você aprendeu a fazer esse tipo de exercício por proporção, não tem problema. Muito bem, o X é o Y e o X, o X é o Y. O X está em anos e o Y é temperatura. Como que você sabe? Fazendo aquela perguntinha. Em função. Então, ó, o ano está em função da temperatura ou a temperatura está em função do ano? A temperatura em função do ano. Quando o ano passa, a temperatura aumenta. Então, isso significa que esse é o Y e esse é o X. Pronto. Achou quem que é X, quem que é Y. Beleza? Ó, se você tem dois valores de X e dois valores de Y, quer dizer que você tem 2 pontos, ó. O primeiro ponto, que eu vou chamar de A, é quanto? O X vale 1995. E o Y
vale 13,35. O B é 2010. E a temperatura vale 13,8. Se você quiser fazer pela tabela, você pode fazer. Você tem x e y, 2 pontos, manda ver na tabela, tá? Você pode fazer na tabela. Nesse caso, eu não recomendo você fazer na tabela. Por quê? Os números são grandes. E aí você vai fazer multiplicações trabalhosas. Mas assim, se isso for mais fácil para você, tabela neles e acabou a conversa. Tá? Eu acho que talvez seja até mais simples para fazer. Vamos fazer a tabela mesmo. Então, ó, 13,35, 1995, 13,8, 2010. XY, 13,35, 1995 igual a zero. Do outro jeito ia dar conta também, ia ser chatinho. A tabela aqui fica mais mecânico o negócio. Por quê? Todo exercício que envolve uma equação do primeiro grau e ele faz uma pergunta, você precisa descobrir quem que é a equação do primeiro grau. Não tem como. E ele te deu as duas informações. Monta a tabela, acha quem que é a equação. E a partir daí você lê a pergunta de novo. Então, ó, aqui, ó, multiplicando a diagonal principal, vai ser 2010 vezes 13,35. Isso aqui deu 26.833,5. Isso daqui deu 13,8y mais 1995x. E não vai caber aqui. Que porcaria. Vamos virar do outro lado lá. Então, ó. 1995, 13,5. 2010, 13,8. Tinha feito errado a tabela, hein? XY, 1995, 13,5. Igual a zero. Então, ó. Multiplica 1995 vezes 13,8 vai dar 27.531. Aqui vai dar 2010y. Aqui vai dar 13,5x. Volta, menos 1995y. Aqui menos 13,8x. E 13,5 vezes 2010 menos 27.135. Ó, esse é o problema que eu falei, tá vendo? Multiplicou números muito grandes. Então, tudo tem a sua desvantagem, tá? Então, ó, 2010 menos 1995, menos 1995, vai dar 15. 15y. Essa subtração aqui, ó, vai dar menos 0,3 do x. E o termo independente, 27.531 menos 27.135, isso aqui vai dar 396, igual a zero. Pronto. Qual que é a pergunta dele? A pergunta dele é a seguinte: a temperatura média em 2012 deverá ser. Então ele quer saber o y quando o x vale 2012. Então 15y é igual a menos 0,3 vezes 2012. Menos 396 igual a zero. Só resolver. Aqui vai dar 6,306, então 15y é igual a 6,999. Tudo positivo. Então o y dá 999,6 dividido por 15. Tem alguma coisa errada aqui, né?
Ah, é. Por isso que deu errado, né? Você tem razão. 3,35. Então, 13,8 menos 13,35. Aqui deu 0,45. Obrigado. 0,45. E aí, o ruim é que tem uma multiplicação errada aqui. Essa daqui. 2010 menos 13,35. 2010 vezes 13,35. Aí esse número aqui, ó, 26.833,5. Aí esse número aqui também é diferente. Menos 27.531. Então, isso aqui dá 697,5. E é positivo. É positivo. Então, 697,5 mais 603. Ah, não. Esse número aqui mudou, né? Então, ficou 0,45 vezes 2012. 905,4 menos 697,5. Isso aqui dá 207,9 dividido por 15, 13,86 graus. Tá? Então, esse é um método, se você quiser. A desvantagem aqui que eu falei é que ele consome muito tempo em conta, tá? Menos 900. É 697,5. É mais. É positivo. Isso aqui é a alternativa B. Não é positivo. Tem um jeito de fazer esse exercício? Tem. Mais rápido? Bush, muito mais. Porque assim, ó, ele tá subindo de uma forma linear, não tá? Eu vou fazer nesse quadradinho. Ele tá aumentando linearmente, não tá? Se ele aumenta linearmente, você só precisa ver a taxa de aumento dele por ano. Qual que é a taxa dele de aumento por ano? Fácil. Você só precisa fazer 13,8 menos 13,35. Dividido por quanto? 2010 menos 1995. Isso aqui deu 0,45. 0,45. Menos 15, dividido por 15. Isso daqui dá 0,03. Isso daqui é o que ele aumenta por ano. Então, ó, se em 2010 ele estava com uma temperatura de 13,8, ele não aumenta 0,3 por ano? Em 2012 ele vai aumentar 0,06. Pronto, 13,86. Acabou a alternativa B. Então, assim, né? Deus zoou, né? Esse que foi muito mais fácil. Mas o que eu digo, isso daqui é o seu conhecimento de matemática tem que ser bem amplo para você fugir da conta, tá? Não, você bate o olho aqui, você falou assim, nossa, esse jeito que foi muito mais fácil. Só que você precisa enxergar isso aqui, né? E aí depende. É assim que você faz, aliás? Tá? Então, ó, não, é bom, é muito bom esse método aqui, tá? É porque você tem um conhecimento mais largo aí desse espectro, aí acaba sendo possível fazer o exercício assim. Tá claro para todo mundo isso? Sim ou não? Ó, o que eu faria se eu fosse vocês? Eu dividiria em dois tipos. Tem gráfico e tem tabela?
Usa o método determinantezinho aí que pode dar certo. Pode dar certo, não, vai dar certo. E ele não tem erro. É texto, monta a equação normalmente. Tá? Tentando interpretar, esse tipo de coisa. Que aí vai te ajudar. Beleza? Fechou? Então é isso daí. Então, ó, amanhã não tem aula de matemática. Porque tem revisão de química. E aí eu volto na quarta com uma revisão de física. E... Então, ó, até quarta estaremos de volta.